Oi, tudo bem? Sou o Wagner. Como que você está com a nossa leitura e interpretação da Bíblia? Espero que você esteja bem. Estamos iniciando aí mais um episódio e nós estamos no livro de 2 Crônica, capítulo 25. Hoje daremos continuidade no capítulo 26 ao capítulo 30. Mas antes, vamos fazer algumas reflexões do episódio passado, que foi a leitura do capítulo 21 ao 25 do livro de 2 Crônicas. Desculpem a mexida aqui, que eu tô com constipação. Quase, né? Então vamos lá. O que nós podemos ver? Que nós vemos a história de alguns reis e percebemos que tem reis que seguem os mandamentos e as instruções de Deus e tem um reinado bom, e tem reis que não seguem, começam a fazer idolatria, começam a deixar o orgulho ressaltar, deixam de seguir as instruções de Deus, fazem coisas que são contrárias aos mandamentos de Deus, e aí tem um reinado totalmente conturbado, né? Isso quando o reinado não é curto. O que nós podemos ver também que uma reflexão bem interessante dessa parte é que a Bíblia ela traz diversos exemplos com analogias, que são as histórias utilizando personagens ou contando as histórias passadas, que cabe a nós, leitores, que estamos vivendo na época atual, interpretar e aplicar no nosso dia a dia. Porque a Bíblia ela é um livro antigo, mas que se aplica totalmente no presente. Então, por isso que nós temos que procurar nos atentar a prestar atenção nesse nosso atual momento de vida. O passado já passou, o futuro está por vir. Olhar para o passado apenas para aprender, olhar para o futuro com um objetivo, assim como já foi explicado em episódios anteriores. Mas o mais importante, quais são as atitudes que precisam ser feitas no presente momento, agora, e fazer? Como fazer? Vai fazendo o seu melhor. E aí as coisas vão se desenvolvendo e você vai ver que você vai parar de ter aquela ânsia de quando será que as coisas vão acontecer? Porque a partir do momento que você começa a fazer o que é necessário para o seu desenvolvimento, para os seus objetivos, as coisas já estão acontecendo. O que você realmente deseja é o final daquilo, mas tem um processo. Lembra de uma árvore, tem a semente ela finca a raiz nasce o broto cresce, o caule toma forma, depois dá galho, depois dá folha, depois dá fruto. Tudo bem? Então, essas foram as reflexões do livro de 2 Crônicas, capítulo 21 ao 25. Lembre-se de deixar seus comentários, suas reflexões, seu pensamento também. Curte e compartilhe o vídeo para mais pessoas terem acesso. E vamos iniciar a nossa leitura de hoje. Vamos lá. Tomar um cafezinho. Segundo livro das Crônicas, capítulo 26. Uzias reina e prospera. Então todo o povo tomou Uzias, que era da idade de 16 anos, e fizeram rei em lugar de seu pai Amazias. Este edificou a Elote e restituiu a Judá depois que o rei adormeceu com seus pais. Era Uzias da idade de 16 anos quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Jecolia, de Jerusalém. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo quanto que fizera Amazias seu pai, porque deu a buscar a Deus nos dias de Zacarias, entendido nas visões de Deus. E nos dias em que buscou o Senhor, Deus o fez prosperar.
porque saiu e guerreou contra os filisteus, e quebrou o muro de Gate, e o muro de Jabne, e o muro de Asdod, e edificou cidades em Asdod e entre os filisteus. E Deus o ajudou contra os filisteus, e contra os arábios que habitavam em Gurbaal, e contra os meunitas. E os amonitas deram presentes a Uzias, e o seu renome foi espalhado até a entrada do Egito, porque se fortificou altamente. Também Uzias edificou torre em Jerusalém, a porta da esquina e a porta do vale, e aos ângulos e os fortificou. Também edificou torres no deserto e cavou muitos poços porque tinha muito gado, tanto nos vales como nas campinas, lavradores e vinheteiros, nos montes e nos campos, férteis porque era amigo de agricultura. Era amigo da agricultura. Tinha também Uzias um exército de homens destros nas armas, que saíam à guerra em tropas, segundo números da lista feita por mão de Jeiel, chanceler, e Maacéias, oficial, debaixo da mão de Ananias, um dos príncipes do rei. Todo o número do chefe dos pais varões valentes eram de 2.600, e debaixo da sua ordem havia um exército guerreiro e 307.500 homens, que faziam a guerra com força belicosa para ajudar o rei contra os inimigos. E preparou-lhes Uzias para todo o exército escudos, lanças e capacetes e couraças e arcos e até fundas para atirar pedras. Também fez em Jerusalém máquinas da invenção de engenheiros, que estivessem nas torres e nos cantos, para atirarem flechas e grandes pedras, e voou a sua fama até muito longe, porque foi maravilhosamente ajudado até que se tornou forte. Uzias é atacado de lepra, mas havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração até se corromper, e transgrediu contra o Senhor seu Deus, porque entravou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Porém, o sacerdote Azarias entrou após ele, com ele 80 sacerdotes do Senhor varões valentes, e resistiram ao rei Uzias, e lhe disseram: A ti, Uzias, não compete queimar incensos perante o Senhor, mas aos sacerdotes filhos de Arão, que são consagrados para queimar incenso. Sai do santuário, porque transgrediste, e não será isto para a honra tua da parte do Senhor Deus. Então Uzias se indignou, e tinha um incensário na sua mão para queimar incenso. Indignando-se, ele, pois contra os sacerdotes, a lepra lhe saiu à testa perante os sacerdotes, na casa do Senhor, junto ao altar do incenso. Então o sumo sacerdote Azarias olhou para ele, como também todos os sacerdotes, e eis que já estava leproso na sua testa, e apressuradamente o lançaram fora, e até ele mesmo se deu pressa a sair, visto que o Senhor o ferira. Assim ficou leproso o rei Uzias até os dias da sua morte, e morou, por ser leproso, numa casa separada, porque foi excluído da casa do Senhor. E Jotão, seu filho, tinha o cargo da casa do rei, julgando o povo da terra. Quantos aos mais sucessos de Uzias, tanto os primeiros como os derradeiros, o profeta Isaías, filho de Amós, o escreveu. E dormiu Uzias com seus pais, e o sepultaram com seus pais no campo do sepulcro, que era dos reis, porque disseram: leproso é, e Jotão, seu filho, reinou em seu lugar. Tá vendo? Por isso que a gente sempre tem que estar atento a não deixar o orgulho subir na nossa cabeça conforme vamos conquistando as coisas. Porque de tudo provém de Deus. Não sou eu que digo. Está na Bíblia. Vamos lá. Capítulo 27. Jotão reina bem e vence os amonitas. Tinha Jotão 25 anos de idade quando começou a reinar, e 16 anos reinou em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Jerusa, filha de Zadok, e fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo quanto que fizera Uzias seu pai, exceto que não entrou no templo do Senhor,
e ainda o povo se corrompia. Este edificou a porta alta da casa do Senhor, e também edificou muito sobre o muro de Ofel. Também edificou cidades nas montanhas de Judá, e edificou uns bosques, castelos e torres. Ele também guerreou contra o rei dos filhos de Amon, e prevaleceu sobre ele, de modo que os filhos de Amon, naquele ano, lhe deram 100 talentos de prata, e 10.000 coros de trigo, e 10.000 de cevada. Isto lhe trouxeram os filhos de Amon, também o segundo e o terceiro ano. E assim se fortificou Jotão, porque dirigiu os seus caminhos na presença do Senhor seu Deus. O resto, pois, do sucesso de Jotão e todas as suas guerras e os seus caminhos, eis que está escrito no livro dos reis de Israel e de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e 16 anos reinou em Jerusalém. E dormiu Jotão com seus pais, e o sepultaram na cidade de Davi. E Acás, seu filho, reinou em seu lugar. Capítulo 28. Acás é ímpio, e os sírios afligem. Tinha Acás da idade de 20 anos de idade, quando começou a reinar, e 16 anos reinou em Jerusalém. E não fez o que era reto aos olhos do Senhor, como Davi seu pai. Antes andou nos caminhos dos reis de Israel, e demais disto fez imagens fundidas a Baalim. Também queimou incenso no vale do filho de Inom, e queimou seus filhos no fogo, conforme as abominações dos gentios que o Senhor tinha desterrado de diante dos filhos de Israel. Também sacrificou e queimou incenso nos altos e nos outeiros, como também debaixo de toda a árvore verde, pelo que o Senhor seu Deus entregou na mão do rei dos sírios, os quais o feriram, e levaram dele em cativeiro uma grande multidão de presos, e trouxeram a Damasco. Também foi entregue na mão do rei de Israel, a qual feriu grande ferida. Porque Peca, filho de Ramalias, matou num dia em Judá 120.000, todos homens belicosos, porque deixaram ao Senhor, Deus de seus pais. Ezicre, varão potente de Efraim, matou a Maacéias, filho do rei, e Asricam, o mordomo, e a Elcanã, o segundo depois do rei. E os filhos de Israel levaram presos de seus irmãos 200.000, mulheres, filhos e filhas, e saquearam também deles grandes despojos, e trouxeram o despojo para Samaria, e estava ali um profeta do Senhor, cujo nome era Oded, o qual saiu ao encontro do exército que vinha para Samaria. Ele disse: Eis que, irando-se o Senhor Deus de vossos pais contra Judá, os entregou na vossa mão, e vós os mataste com um rival, com uma raiva tal, que chegando até aos céus, e agora vós cuidais em sujeitar a vós os filhos de Judá e Jerusalém, como cativos e cativas. Porventura não sois vós mesmos aqueles entre as quais há culpas contra o Senhor vosso Deus? Agora, pois, ouve-me, e tornai a enviar os prisioneiros que trouxeste presos de vossos irmãos, porque o ardor da ira do Senhor está sobre vós. Então se levantaram alguns homens dentre os chefes dos filhos de Efraim: Azarias, filho de Joanã, Berequias, filho de Mesilemote, e Jeiquias, filho de Salum, e Amazá, filho de Adlai, contra os que voltavam na batalha. E lhes disseram: Não ferireis, entra aqui esses presos, porque em relação à nossa culpa contra o Senhor, vós intentais acrescentar mais os nossos pecados e as nossas culpas, sendo que já temos tanta culpa e já o ardor da ira está sobre Israel. Então os homens armados deixaram os presos e os disposos diante dos maiorais e de toda a congregação, e os homens que foram apontados por seus nomes se levantaram, e tomaram os presos e vestiram no despojo a todos os que dentre eles estavam nus, e os vestiram, e os calçaram, e lhe deram de comer e beber, e os ungiram, e a todos os que estavam fracos levaram sobre jumentos, e os trouxeram a Jericó, a cidade das palmeiras, e seus irmãos. Depois voltaram para Samaria. Acás busca socorro dos reis da Assíria e não acha. Naquele tempo, o rei Acás enviou ao rei da Assíria
a pedir que ajudassem. Demais disso, também os edomeus vieram e feriram a Judá, e levaram preso em cativeiro. Também os filisteus deram sobre as cidades da campina do sul de Judá, e tomaram a Bet-Semes, e a Aijalon, e a Gederote, e a Socó, e os lugares da sua jurisdição, e a Timna, e os lugares de sua jurisdição, e a Ginzo, e os lugares da sua jurisdição. E habitaram ali, porque o Senhor humilhou a Judá por causa de Acás, rei de Israel, porque desviara a Judá, que todo se dera a prevaricar contra o Senhor. E veio a ele Tilgate-Pilneser, rei da Assíria. Porém, o pôs em aperto, e não fortaleceu isto, porque Acás tomou a porção da casa do Senhor, e da casa do rei, e dos príncipes, e deu ao rei da Síria, porém não o ajudou. E o tempo em que este apertou, então ainda mais transgrediu contra o Senhor. Tal era o rei Acás, porque sacrificou aos deuses de Damasco, e os feriram, que o feriram, e disse: Visto que os deuses dos reis do Síria, visto que os deuses dos reis da Síria os ajudaram, eu lhes sacrificarei, para que me ajudem a mim. Porém, eles foram a sua ruína, e de todo Israel. E ajuntou Acás os vasos da casa do Senhor, e fez em pedaços os vasos da casa de Deus, e fechou as portas da casa do Senhor, e fez para si altares em todo o canto de Jerusalém. Também, em cada cidade de Judá, fez altos para queimar incenso a outros deuses. Assim provocou a ira do Senhor, Deus de seus pais. O resto, pois, de seus sucessos e de todos os seus caminhos, tanto os primeiros como os derradeiros, eis que está escrito nos livros dos reis de Judá e de Israel. Dormiu Acás com seus pais, e o sepultaram na cidade em Jerusalém. Porém, não o puseram no sepulcro dos reis de Israel, e Ezequias, o seu filho, reinou em seu lugar. Capítulo 29. Ezequias manda purificar o templo. Tinha Ezequias 25 anos de idade, quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. E era o nome da sua mãe, Abia, filha de Zacarias, e fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo quanto fizera Davi seu pai. Ele, no ano primeiro do seu reinado, no mês primeiro, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou, e trouxe os sacerdotes, os levitas, e o ajuntou na praça oriental. E lhe disse: Ouve-me, ó levitas, santificai-vos agora, e santificai a casa do Senhor, Deus de vossos pais, e tirai do santuário a imundícia. Lembre-se, se você não acompanhou, os levitas eles estão a cargo de cuidar da casa do Senhor. Tudo bem? Cada tribo ficou responsável por uma coisa. Os levitas ficaram a cargo disso, responsáveis por isso. Porque nossos pais transgrediram e fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, nosso Deus, e o deixaram e desviaram os seus rostos também do tabernáculo do Senhor. E lhe voltaram as costas. Também fecharam as portas do alpendre e apagaram as lâmpadas. E não queimaram incenso nem ofereceram holocausto no santuário ao Deus de Israel. Pelo que veio grande ira do Senhor sobre Judá e Jerusalém, e os entregou à perturbação, à assolação e ao assobio, como vós o estáis vendo com vossos olhos, porque eis que nossos pais caíram à espada. Nossos filhos e nossas filhas e nossas mulheres estiveram por isso em cativeiro. Agora me tem vindo ao coração que façamos um concerto com o Senhor, Deus de Israel, para que se desvie de nós o ardor da sua ira. Agora, filhos meus, não sejais negligentes, pois o Senhor vos tem escolhido para estar diante dele, para servirdes e para serdes seus ministros e queimares incenso. Os levitas purificam o templo. Então se levantaram os levitas, Maate, filho de Amassai, e Joel, filho de Azarias, dos filhos dos coatitas e dos filhos de Merari, Cis, filho de Abde, e Azarias, filho de Jealelel, e dos personitas Joá, filho de Zimna, e Éden, filho de Joá. E dentre os filhos de Elisafã, Sinri e Jeuel,
dentre os filhos de Asaf, Zacarias e Matanias, e dentre os filhos de Remã, Jeuel e Simei, e dentre os filhos de Jedutum, Semaias e Uziel. E ajuntaram seus irmãos e santificaram-se e vieram conforme o mandato do rei, pelas palavras do Senhor, para purificarem a casa do Senhor. E os sacerdotes entraram dentro da casa do Senhor para a purificar, e tiraram para fora, ao pátio da casa do Senhor, toda a imundícia que acharam no templo do Senhor. E os levitas a tomaram para a levarem para fora, ao ribeiro de Cedron. Começaram, pois, a santificar o primeiro mês. Começaram, pois, a santificar o primeiro do mês primeiro, e ao 8º dia do mês vieram ao alpendre do Senhor, e santificaram a casa do Senhor em 8 dias, e no dia 16º do primeiro mês acabaram. Então entraram para dentro ao rei Ezequias e disseram: Já purificamos toda a casa do Senhor, como também o altar do holocausto com todos os seus vasos, e a mesa da proposição com todos os seus vasos. Também todos os vasos que o rei Acaz no seu reino lançou fora, na sua transgressão, já preparamos e santificamos. E eis que estão diante do altar do Senhor. Ezequias estabelece o culto de Deus. Então o rei Ezequias se levantou de madrugada e ajuntou os maiorais da cidade e subiu à casa do Senhor. E trouxe 7 novilhos, e 7 carneiros, e 7 cordeiros, e 7 bodes para sacrifício expiatório, pelo reino e pelo santuário, e por Judá. E disse aos filhos de Arão, aos sacerdotes que os ofereceram sobre o altar do Senhor. E eles mataram os bois, e os sacerdotes tomaram o sangue, e os espargiram sobre o altar. Também mataram os carneiros, e espargiram o sangue sobre o altar. Semelhantemente, mataram os cordeiros e espiaram o sangue sobre o altar. Então trouxeram os bodes para sacrifício pelo pecado, perante o rei e a congregação, e lhes impuseram as suas mãos. E os sacerdotes os mataram, e com o sangue fizeram expiação do pecado sobre o altar, para reconciliar a todo Israel. Porque o rei tinha ordenado que se fizesse aquele holocausto e sacrifício pelo pecado, por todo Israel. E pôs os levitas na casa do Senhor com símbolos, com alaúdes e com harpas, conforme o mandato de Davi e de Gade, o vidente do rei e do profeta Natã, porque este mandado veio do Senhor, por mão de seus profetas. Estavam, pois, os levitas em pé com os instrumentos de Davi e os sacerdotes com as trombetas, e deu ordem a Ezequias que oferecessem o holocausto sobre o altar. E ao tempo em que começou o holocausto, começou também o canto do Senhor, com as trombetas e com o instrumento de Davi, rei de Israel. E toda a congregação se prostrou, quando contavam o canto, e as trombetas tocavam, tudo isto até o holocausto se acabar. E acabando de oferecer o rei, e todos quanto com ele se acharam, se prostraram e adoraram. Então o rei Ezequias e os maiorais aos levitas que louvassem aos... Então disse o rei Ezequias e os maiorais aos levitas que louvassem ao Senhor com as palavras de Davi e de Asaf o vidente, e louvaram com alegria e se inclinaram e adoraram. E respondeu Ezequias e disse: Agora vós consagraste a vós mesmos ao Senhor. Chegai-vos e trazei sacrifícios e ofertas de louvor à casa do Senhor. E a congregação trouxe sacrifícios e ofertas de louvor, e tudo o que tinha essa vontade do coração trouxe holocaustos. E o número dos holocaustos que a congregação trouxe foi de 70 bois, 100 carneiros, 200 cordeiros, tudo isso em holocausto para o Senhor. Houve também das coisas consagradas 600 bois e 3.000 ovelhas. Eram, porém, os sacerdotes muito poucos, e não podiam esfolar todos os holocaustos, pelo que os seus irmãos, os levitas, os ajudaram, até a obra se acabar, e até que os outros sacerdotes se santificaram, porque os levitas foram mais retos de coração para se santificarem do que os sacerdotes. E houve também holocaustos em abundância, com a gordura das ofertas pacíficas e com as ofertas de licor para os holocaustos. Assim se estabeleceu
o ministério da casa do Senhor. E Ezequias e todo o povo se alegraram de Deus tinha preparado ao povo. E Ezequias e todo o povo se alegraram de que Deus tinha preparado o povo, porque apressuradamente se fez esta obra. Capítulo 30. Ezequias convida todo o povo a vir a Jerusalém para celebrar a Páscoa. Depois disto, Ezequias enviou por todo Israel e Judá, e escreveu também cartas a Efraim e a Manassés que viessem à casa do Senhor a Jerusalém, para celebrarem a Páscoa ao Senhor, Deus de Israel. Porque o rei tivera conselho com os seus maiorais e com toda a congregação em Jerusalém, para celebrarem a Páscoa no segundo mês. Porquanto, no mesmo tempo, não o puderam celebrar, porque se não tinham santificado bastantes sacerdotes, e o povo se não tinha ajuntado em Jerusalém. E foi isto reto aos olhos do rei, e aos olhos de toda a congregação, e ordenaram que se fizessem passar pregão por todo Israel, desde Berseba até Dan, para que viessem a celebrar a Páscoa ao Senhor Deus de Israel. A Jerusalém, porque muitos a não tinham celebrado como estava escrito. Foram, pois, os correios com as cartas, da mão do rei e dos seus príncipes por todo Israel e Judá, segundo o mandado do rei, dizendo: Filhos de Israel, convertei-vos ao Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, para que ele se volte para aqueles que vós que escaparam, e ficaram na mão dos reis da Assíria. E não sejais como vossos pais, como vossos irmãos que transgrediram contra o Senhor, Deus de seus pais, pelo que os pôs em assolação como vedes. Não endureçais agora a vossa cerviz, como vossos pais, dai a mão ao Senhor, e vinde ao seu santuário, que ele santificou para sempre, e serve ao Senhor vosso Deus, para que o ardor da sua ira se desvie de vós, porque em vós convertendo ao Senhor, vossos irmãos e vossos filhos acharão misericórdia perante os que se levantaram cativos e tornaram a essa terra, porque o Senhor vosso Deus é piedoso e misericordioso, e não desviará de vós o seu rosto, e vós converterdes a ele, e os correios foram passados de cidade em cidade, pela terra de Efraim, Manassés até Zebulon, porém riram-se e zombaram deles. Todavia, alguns de Asser e de Manassés e de Zebulão se humilharam e vieram a Jerusalém. E em Judá esteve a mão de Deus, dando-lhe um só coração, para fazerem o mandado do rei e dos príncipes, conforme a palavra do Senhor. E ajuntou-se em Jerusalém muito povo, para celebrar as festas de pães asmos no segundo mês, uma muito grande congregação, e levantaram-se e tiraram os altares que havia em Jerusalém. Também tiraram todos os vasos de incenso e os lançaram no ribeiro de Cedron. Então sacrificaram a Páscoa no dia 14º do segundo mês. E os sacerdotes e os levitas se envergonharam e santificaram e trouxeram o holocausto na casa do Senhor, e puseram-se no seu lugar, segundo o seu costume, conforme a lei de Moisés, o homem de Deus. E os sacerdotes espargiam o sangue, tomando da mão dos levitas, porque havia muitos na congregação que se não tinham santificado, pelo que os levitas tinham cargo de matarem os cordeiros da Páscoa por todo aquele que não estava limpo, para o santificarem ao Senhor. Porque uma multidão do povo, muitos de Efraim e Manassés, Isacar e Zebulon, se não tinham purificado, e contudo comeram a Páscoa, não como está escrito. Porém, Ezequias orou por eles, dizendo: O Senhor, que é bom, faça reconciliação com aquele. O Senhor, que é bom, faça reconciliação com aquele que tem preparado o seu coração para buscar o Senhor. Deus, o Deus de seus pais, ainda que não esteja purificado segundo a purificação do santuário. E ouviu o Senhor a Zedequias, e sarou o povo. E os filhos de Israel, que se acharam em Jerusalém, celebraram a festa dos pães asmos 7 dias com grande alegria, e os levitas e os sacerdotes louvaram ao Senhor de dia em dia, com instrumentos fortemente retinentes ao Senhor.
E Ezequias falou benignamente todos os levitas que tinham entendimento do bom conhecimento do Senhor, e comeram as ofertas da solenidade por 7 dias, oferecendo ofertas pacíficas e louvando ao Senhor Deus de seus pais. E tendo toda a congregação conselho para celebrarem outros 7 dias. Celebraram ainda 7 dias com alegria, porque Ezequias, rei de Judá, apresentou à congregação 1000 novilhos e 7.000 ovelhas, e os príncipes apresentaram à congregação 1000 novilhos e 10.000 ovelhas. E os sacerdotes se santificaram em grande número, e alegraram-se toda a congregação de Judá, e os sacerdotes, os levitas, toda a congregação, de todos que vieram de Israel, como também os estrangeiros que vieram da terra de Israel e os que habitavam em Judá. E houve grande alegria em Jerusalém, porque desde os dias de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, tal não houve em Jerusalém. Então os sacerdotes, os levitas se levantaram e abençoaram o povo, e a sua voz foi ouvida, porque a sua oração chegou até a sua santa habitação aos céus. Bom, chegamos ao final da leitura de hoje. Espero que você esteja acompanhando, esteja gostado. Lembre-se, ler a Bíblia, compreender a Bíblia e colocar em prática o que é ensinado, cada um no seu individual, sem forçar a ninguém, sem falar que ninguém é obrigado a alguma coisa, porque todos nós temos o livre-arbítrio. Então cabe a cada um de nós fazermos aquilo que é bom e necessário para a nossa própria vida, de modo que agrade a Deus. Então agradeço a sua audiência, vejo você numa próxima. Até mais!